Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas mais um dia para estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje, preciosas, a palavra que o Senhor tem para nós está lá em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Amém? Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouve o que esse juiz injusto diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorando em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento. O Senhor que vela pela Tua palavra. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, sabedoria para entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, clareza para entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Fala conosco, Pai, ministra em nossos corações, que a Tua palavra possa dar fruto em nossos corações na estação correta. Transforma o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Usa-me, Senhor. O vaso é pequeno, mas de barro, mas é Teu. Usa-me, Pai, em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é orar sempre e não desistir. Aqui em Lucas 18, Jesus aqui conta uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus contava, ilustrando um assunto muito importante, que ele queria ali falar com as pessoas, com os discípulos, Quando ele queria ensinar algo importante, ele falava uma parábola. E aqui, ele conta uma parábola do juiz injusto. Jesus conta essa parábola para nos ensinar duas lições principais, muito importantes para a nossa vida. É orar sempre e não desistir, não desanimar. Nós devemos sempre estar buscando em oração, nós devemos sempre estar buscando a face do Pai. E não desistir das nossas orações, não desistir daquilo que nós queremos, que nós apresentamos a Deus todos os dias. Nós precisamos apresentar, nós precisamos clamar a Ele todos os dias para que Ele possa ouvir as nossas orações. E Jesus aqui usa esse exemplo, O exemplo de uma viúva, um símbolo de que é uma fragilidade, A viúva é uma pessoa frágil ali, E ele usa aqui como exemplo a dependência dela em um juiz injusto, corrupto, E nos mostra aqui o símbolo da dureza e da indiferença que ele ali o tratava. Mas essa viúva nos deixa grandes lições em nossas vidas. E se até o juiz, que era um juiz que não era temente a Deus, um juiz que não respeitava os homens, por insistência dela, ele o atendeu, ele julgou a sua causa que ela tanto o pedia, quanto mais Deus, que é bom, que é justo, Ele atenderá os pedidos dos seus filhos. Por isso nós devemos ter a persistência que essa viúva aqui teve. Ela nos dá um grande exemplo de persistência. E eu e você precisamos ter persistência nas nossas orações, naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos orando, pedindo ao Pai. Essa viúva aqui nos ensina grandes lições. Ela que era naquela época uma viúva frágil, desamparada, ali mesmo sem apoio, sem influência, sem recurso, ela não desistiu, ela permaneceu. E quantos de nós às vezes desistimos? Quantos de nós às vezes começamos a orar, mas no meio do caminho, quando nós não vimos a bênção chegar, nós paramos de orar. Nós não queremos mais orar, nós desistimos daquilo que nós queremos. E muitas das vezes nós estamos vivendo orações que nós mesmos desistimos, mas Deus guardou cada oração que nós fizemos a Ele. E na hora certa Ele respondeu as nossas orações.
A única arma que essa viúva ali tinha era a sua persistência. A única arma, irmãos, que nós temos para lutar, para ganhar lutas e lutas e conquistar a nossa vitória é a oração. A oração é uma arma poderosa em nossas mãos, que nós devemos e podemos usar insistencialmente. Porque é com as nossas orações que nós vamos vencer. Você pode estar se sentindo agora pequeno, fraco, sem apoio. Mas se você insistir na presença de Deus, Ele vai te ouvir. Todos nós oramos por algo. Todos nós pedimos ali ao Senhor algo. Nós clamamos por algo. Por isso nós devemos persistir nas nossas orações. Não podemos desistir de orar. Não podemos esmorecer. Não podemos desfalecer. Essa viúva aqui nos mostra que ela não esmoreceu, ela não desfaleceu, ela não desanimou, ela não fraquejou. Ela permaneceu firme naquilo que ela buscava. Então por isso eu e você deveremos manter firme nas nossas orações. Nós aprendemos aqui que muitas pessoas estão desfalecendo porque diante das dificuldades, diante das lutas, diante das diversidades, os conflitos que tem, o primeiro momento ali que vem as diversidades, as pessoas estão desistindo. Olha essa viúva, que lição que ela nos passa. Ela não desistiu. Ela permaneceu firme diante de tanta dificuldade. Creio que não foi fácil para ela. Que ela estava ali todos os dias ali na casa daquele juiz, insistindo, mas a resposta era só não, não. Mas ela também nos deixa uma grande lição, que nós não podemos aceitar qualquer resposta que vem. Nós devemos permanecer orando até que a resposta seja aquela que nós buscamos, que nós queremos. A oração é um meio que Deus nos deu para nós comunicarmos com Ele. Não é apenas pedir, mas é um relacionamento que nós criamos, uma intimidade com o Pai, uma intimidade mais profunda. É na oração que nós criamos a intimidade com Deus. É através da oração que nós fortalecemos a nossa fé. É através da oração que nós buscamos direção e encontramos paz. Por isso nós devemos manter ali perseverante nas nossas orações, por mais difícil que esteja, por mais que tem vezes parece que nós estamos orando, mas nada está acontecendo. Mas o Senhor, Ele vai agir na hora certa. Ele vai ouvir as nossas orações. Muitos milagres na Bíblia aconteceram depois de uma oração. Em 1 Reis 18, a palavra do Senhor nos diz que Elias orou e o fogo desceu do céu. Lá em Atos capítulo 16, 25, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor nos diz: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces dos cárceres foram abalados, e logo todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Olha o poder da oração. Paulo e Silas ali cantavam hinos ao Senhor, oravam, e logo depois veio um terremoto, que ali os alicerces foram abalados, as correntes se abriram. Olha o poder de oração, olha o poder da oração. A oração tem um grande poder em nossa vida. Por isso nós não podemos parar de orar. É com essa arma que nós vamos vencer. Ana orou a Deus e Deus depois lhe deu um filho. Em 1 Samuel nos diz. Quando nós oramos, nós liberamos o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as situações impossíveis. A oração, ela libera o poder de Deus em nossa vida. Ela libera o poder de Deus em causas impossíveis. Nós achamos que não poderíamos viver. Mas a oração nos faz alcançar lugares que nós não imaginávamos alcançar. Nos fazem viver coisas que nós nunca imaginamos a viver através da oração. A oração, ela é poderosa. Nós devemos sempre manter em oração por aquilo que nós buscamos, por aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Nós precisamos crer que o nosso Redentor vai levantar sobre a nossa vida.
que Ele vai ouvir cada oração que estamos fazendo a Ele, porque Ele é o nosso juiz, Ele é um Deus fiel, justo, Ele nos ama, nós somos filhos dEle. Se esse juiz, que é um juiz injusto, ele atendeu essa mulher por insistência, o Senhor vai nos atender por amor, porque Ele nos ama. Lá em Tiago 5,16, a palavra do Senhor nos diz, portanto, confessai-vos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros, para sermos curados. A súplica de um justo, ela é muito eficaz. Em outra tradução diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso devemos orar um pelo outro. Devemos ajudar uns aos outros nas lutas, orando, pedindo ao Senhor, clamando, porque a oração de um justo, ela pode fazer toda a diferença. Então por isso que devemos orar um pelos outros. A oração é a arma poderosa que nós temos em nossas mãos e que nós devemos usar ela todos os dias para que conseguimos vitórias em nossas vidas. Através da oração, doentes são curados, portas são abertas, cativos são libertos. Através da oração, muitas coisas acontecem em nossas vidas. Por isso devemos permanecer, tendo esperança. Devemos permanecer nas nossas orações, persistindo e buscando a Deus. Essa viúva nos dá uma grande lição. Ela teve uma grande persistência, uma grande perseverança, uma grande esperança que esse juiz ia julgar a sua causa. Às vezes ela podia estar passando ali pessoas falando com ela, não adianta você ir lá, não adianta você bater, ele é um juiz injusto, corrupto, ele não vai julgar, ele não teme a Deus, ele não respeita os homens, ele não vai. Acredito eu que essa viúva falava, ele pode não julgar as causas das outras pessoas, mas a minha ele vai. Eu não vou desistir enquanto ele não julgar a minha causa. Eu vou bater lá todos os dias, eu vou insistir, eu vou suplicar, eu vou persistir até que ele julga a minha causa. Até que um dia ele mesmo lhe falou, lá no versículo 4, porém algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois ele disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. A persistência dela fez com que a dureza, a indiferença desse homem caísse. Imagina uma pessoa todo dia na porta ali. Às vezes ela chegava, às vezes as pessoas que trabalhavam ali para ele, é a viúva, e ele falava, eu não vou atender. Olha, ele não vai te atender. E ela ia embora, amanhã eu volto. Imagina todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário. Vai ter uma hora que realmente vai falar, opa, peraí, eu não quero mais ser perturbada, eu não aguento mais ver essa mulher aqui, eu vou resolver o problema dessa mulher para ela me deixar em paz. Ele pensou assim, mas Deus não. Deus vai ver a nossa luta. Deus vai nos atender por amor, porque Ele nos ama. Porque Ele é fiel a nós. Porque Ele vai ver ali nós buscando, nós orando, nós persistindo. E Deus vai falar, eu preciso honrar a oração dos meus filhos ali. Vou atender, porque Ele é um juiz justo e fiel, amoroso. Aqui nessa parábola, mostra o juiz injusto com contraste aqui com Deus. O juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas ele atendeu aquela mulher que o importunava constantemente. É um contraste aqui. Deus é totalmente ao contrário. Jesus aqui está dizendo, se até o juiz mal atendeu, quanto mais Deus, que é amoroso, que é justo, que é fiel, Ele vai atender os nossos pedidos. Ele atenderá, Ele acolherá cada oração, cada lágrima que nós ali choramos aos seus pés. Ele vai acolher.
Deus não responde as nossas orações porque Ele está cansado de nos ouvir, não. Ele ouve as nossas orações por amor, porque Ele nos ama, porque Ele é fiel, porque Deus é justo. Ele é fiel para ouvir cada oração e responder todas as nossas orações. Deus, Ele não esquece das nossas orações. Ele lembra de cada uma. Às vezes eu e você que desfalecemos, que paramos de orar. Essa viúva aqui também nos deixa uma grande lição, que nós devemos ter um propósito bem definido no nosso coração, daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Eu vou orar por essa causa até o Senhor me ouvir, até o Senhor escutar as minhas orações, até o Senhor curar, até o Senhor libertar, até o Senhor fazer algo na minha vida. Eu vou continuar orando, por mais difícil que esteja. Não é fácil, mas devemos permanecer. Essa viúva nos ensina aqui a permanecer naquilo que nós queremos, de buscar aquilo que nós queremos, buscar em oração. Muitas pessoas querem, mas não quer buscar, não quer sair da zona de conforto, não quer orar, só quer pedir, ora por mim, mas não quer bater o seu joelho, não quer jejuar, não quer pagar o preço pelaquela bênção em sua vida. Essa viúva aqui nos deixa de lição que a gente devemos buscar aquilo que nós queremos. Ela buscou todos os dias, constantemente, indo na porta daquele homem. Ela sabia o que ela queria. Ela não deteve. Os nãos que ela teve não foram o suficiente para ela parar, para ela desanimar, para ela fraquejar. E eu e você devemos ser assim também. Os nãos não vai ser o suficiente para que nós paramos, para que nós desistimos daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos clamando Ele, daquilo que nós estamos pedindo. Nós não podemos desistir. Então nós precisamos ter fé que no tempo certo Deus vai agir ao nosso favor. No tempo certo Deus vai fazer tudo acontecer. É como um bolo. Se você coloca no forno, se você tira antes, ele perde. Não tem como comer, vai perder o bolo. E se passa depois, não tem como comer, porque ficou queimado. Mas só que o Senhor, Ele chega no tempo certo em nossas vidas. Porque às vezes, se Ele nos dá a bênção antes, pode nos fazer perder. Às vezes o Senhor não nos entregou bênçãos ainda, porque nós não estamos preparados para receber. Se Ele nos dá, pode estragar a nossa vida. Nós podemos se perder com essa bênção, nos afastar dEle. Mas Ele também não tarda. Ele não tarda, Ele não chega depois. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 10:37, pois aquele que virá dentro em breve e não tardará. Ele virá em breve, na hora certa, Ele não tardará. Deus chega na hora exata em nossa vida. No momento certo, Ele faz tudo acontecer. Em Isaías 60:22, a palavra do Senhor nos diz, na hora certa, eu farei isso acontecer depressa. Na hora certa, Deus vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Nós só precisamos confiar no tempo de Deus. Confiar que Ele está no controle da nossa vida. Que por mais difícil que esteja o caminho, nós devemos confiar que Ele está no controle. Nós devemos confiar que na hora certa, tudo vai se ajeitar. Tudo vai acontecer. Nós só temos que confiar. Nós não temos que entender. Nós devemos manter as nossas orações confiando no caminho que Deus tem para nós. Mesmo que às vezes parece ser tá tudo bagunçado, não estamos entendendo, mas entre em oração. Persista nas suas orações, porque através das suas orações, Deus vai te dando entendimento, paz. Deus vai te dando clareza. Muitas das vezes não é sobre entender, é sobre confiar. Confiem no Pai, confiem no seu tempo. Permaneça em oração, porque a sua oração vai te fazer vencer. A oração constante, a fé perseverante é que vai te fazer vencer, é que vai te fazer você ter grandes vitórias em sua vida. Se você desistir, você não vai ter vitória.
Se você parar de orar, você não vai alcançar os milagres que você tanto precisa. Jesus aqui termina dizendo lá no versículo 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que parece demorando em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé. Por mais que Deus estar demorando nos responder, Ele vai nos responder. Ele vai mais que depressa, Ele vai fazer justiça sobre nós. Ele vai agir na causa que nós precisamos, naquilo que nós estamos buscando ali com fé, naquilo que estamos ali suplicando Ele vai agir sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 12:12, alegrai-vos nas esperanças, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. A palavra do Senhor está aqui nos dizendo que nós precisamos alegrar nas nossas orações, nas nossas esperanças. Precisamos sentir alegrias nas nossas esperanças. Essa mulher, essa viúva, ela tinha esperança num juiz corrupto. E nós muitas das vezes não estamos tendo esperança num Deus que é fiel, justo, poderoso, para fazer infinitamente mais na nossa vida. Nós desfalecemos, nós queremos desistir, nós queremos parar. Nós não acreditamos na sua palavra sobre a nossa vida. Nós precisamos pegar a palavra que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor nos diz que somos mais do que Cristo vencedores. Nós somos mais do que Cristo vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Apegue a essa palavra, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos desistir. Nós temos esse motivo maior para continuar. Por mais que as circunstâncias da sua vida tá falando que não tem saída. A circunstância que você está vivendo hoje não significa que é o seu fim. A circunstância que você está vivendo hoje pode não estar batendo sobre a palavra que você tem sobre a sua vida. Mas não preocupa com a sua circunstância, porque Deus muda a circunstância da sua vida, mas Ele não muda a promessa. A promessa ainda está de pé. Confia no tempo dEle. Confia nele que no tempo dEle tudo fará acontecer em sua vida. Tudo vai acontecer. Não desista, confia na palavra que você tem sobre a sua vida. Confia nessa palavra que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra dele está aqui nos dizendo, sejai pacientes na tribulação. Tenha paciência diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma tribulação. Essa viúva nos deixa mais uma lição. Ela não desfaleceu. Ela foi paciente diante dessa tribulação que ela passava quando esse juiz mantinha duro, com indiferença sobre ela. Ela foi paciente, ali persistindo, tendo perseverança, tendo esperança no amanhã, que amanhã ele julgaria. Eu creio que ela ia um dia chegar. Ele não julgou hoje, mas amanhã ele vai julgar. Deus não fez hoje, mas amanhã ele vai fazer. Deus não respondeu hoje, mas amanhã ele vai responder. Nós precisamos ser pacientes na tribulação. Não podemos desistir por causa de qualquer obstáculo. Não podemos desanimar, não podemos parar. E a palavra do Senhor está aqui nos dizendo, preservai na oração. Devemos sempre estar preservando ali em oração. Porque Deus é fiel para ouvir as nossas orações. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar, porque é essa arma poderosa que nós temos na nossa mão. Nós devemos usar ela todos os dias. Orar sem cessar, a palavra do Senhor nos diz. Nós devemos permanecer orando. Em Jeremias 29, 12, 13, a palavra do Senhor nos diz, então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vos me buscais e me encontrarás. Quando me buscar de todo o coração. A palavra do Senhor está me falando, me invocais a Deus.
e orai a Ele, pois Ele vai ouvir as nossas orações. A palavra dele está nos dizendo: virais e orais a mim e vos ouvirei. Ele vai ouvir as nossas orações. Vos me buscais e vai me encontrar. Aquele que busca a presença do Senhor vai encontrar o Senhor, vai ter a tua presença. Aqui a palavra do Senhor: quando me buscar de todo o coração, o Senhor vai te revelar a Ele, a ti. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele vai, a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele vai ouvir cada oração. Ele vai atender as nossas súplicas. Ele está ouvindo. Se nós buscamos Ele de todo o coração, nós vamos encontrar. Então, por isso eu e você não podemos desfalecer. Devemos ficar firmes nas nossas orações. Se está demorando, continua orando. A palavra do Senhor está aqui nos dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, será que vai ter fé verdadeira? Aquela que não desiste, aquela que não desfalece, que não desanima, que não se entrega ao desânimo. Será que nós vamos ter fé verdadeira ainda aqui na terra? Será que nós vamos estar ali crendo em Jesus com todo o nosso coração? Porque orar é um ato de fé. Mesmo sem ver, nós ainda confiamos e continuamos buscando. Mesmo sem ver, nós acreditamos, nós confiamos. Nós continuamos ali buscando, acreditando que Deus é fiel para realizar em nossas vidas, para fazer acontecer tudo aquilo que estamos pedindo. Muitas vezes nós oramos por um tempo e nós desistimos. Mas Jesus aqui nessa parábola nos ensina: continue, não pare até que a resposta venha. Essa viúva aqui nos deixa essa grande lição: não para, não desista, continue insistindo, continue persistindo até que a sua resposta venha. Essa viúva continuou persistindo, continuou insistindo até que a resposta que ela desejava viesse. E ela veio porque ela insistiu. Porque ela buscou, porque ela teve persistência. Quantos de nós não estamos tendo persistência, não estamos tendo perseverança, não estamos tendo esperança? Deus honra aqueles que insistem em buscá-los. Então, por isso, insiste em buscar o Senhor. Insiste em estar na presença de Deus. Não desanime se a resposta parece demorar a chegar. Continue orando. Mesmo quando você acha assim, não está adiantando, quanto mais eu oro, parece que não muda. Deus está agindo em silêncio. São muitas lutas espirituais, mas Deus está agindo ao seu favor. Daniel, ele passou 21 dias orando a Deus, mas a primeira oração que ele fez no primeiro dia, a resposta veio. Mas as lutas espirituais, os demônios não deixaram que a resposta chegasse até ele. Mas ele permaneceu ali orando. Com 21 dias o anjo desceu, o Senhor mandou um anjo para que ele lutasse, para que a resposta chegasse até ele. E muitas das vezes nós estamos passando por luta espiritual e se nós desistimos de orar, a resposta não chegará até nós. Às vezes a resposta já até veio, mas por causa das lutas espirituais não chegaram até nós ainda. Por isso devemos orar, para que possamos vencer essas batalhas espirituais. Não podemos desfalecer. Continue batendo, continue clamando, porque Deus é fiel. Deus é um juiz justo, Ele ouve, Ele responde no tempo certo. Você não pode desistir. Você tem desistido fácil nas suas orações? Em qual área da sua vida que você está desistindo fácil, que você não está persistindo, que você não está tendo mais perseverança e esperança? Que Deus ainda pode agir ao seu favor? Que Deus ainda pode se levantar e fazer algo por você? Em qual área da sua vida? Porque hoje Jesus está aqui nos chamando, nos falando que hoje é dia de nós reacender a nossa fé, de
persistir até que a resposta venha. Reacende a sua fé, a sua perseverança, a sua esperança em Cristo Jesus. Fortalece a sua fé em oração. Persista até que a sua resposta venha. Ore, clame. Creia em Deus, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não desista. Continue buscando, continue clamando. Seja como essa viúva. Essa viúva não desfaleceu, ela teve a perseverança. Ela não fraquejou, ela não desanimou. Ela teve todos os motivos para parar, para desanimar. Não olha para a circunstância, olhe para Jesus, olha para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. A circunstância não responde nada. A sua circunstância não significa nada. Porque Ele é fiel. Ele pode chegar na sua vida e transformar tudo de repente. Ele pode fazer tudo de repente acontecer, mais do que depressa. Quando for a hora de acontecer, ele mesmo vai fazer acontecer. Não tem ninguém que impeça os planos de Deus para a sua vida. Por isso você precisa se manter em oração, conectada com Deus. Porque é através da sua oração que Deus vai mover montanhas por você. É através da sua oração que Deus vai libertar a sua família, que Deus vai salvar a sua família, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e na vida da sua família. Através das suas orações que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai restaurar. Então não desista, por mais difícil que esteja, por mais que os desafios, as tribulações estão difíceis, mas Deus sabe que você suporta. Ele sabe até onde que você suporta, pois Ele está do seu lado. Você já é mais do que uma vencedora em Cristo Jesus. Por isso você não pode desanimar. Mantenha-se firme. Mantenha-se conectada com Deus. Use essa arma poderosa em suas mãos, que é a oração. A oração nos ajuda a arrepender dos nossos pecados. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós arrependemos dos nossos pecados. A oração, ela nos transforma. Continue orando. Continue perseverando. Continue persistindo naquilo que você tanto busca. Não desista, pois o Senhor, Ele é fiel. Ele vai honrar a tua oração, porque Deus honra aqueles que insistem em buscá-lo. Não desfalece, não desanime, continue, por mais difícil que esteja. Não esqueça, a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer o mundo com Cristo Jesus. Continue perseverando, continue orando. A arma mais poderosa que você tem em sua vida é a oração. A oração, ela rompe muitas coisas em nossa vida. Às vezes você não precisa falar nada, apenas orar, dobrar os seus joelhos e orar, porque o Pai fará por você. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi ministrada nesse momento. O Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações. Pai, como essa viúva teve essa persistência, que o Senhor possa nos encher de persistência. Que o Senhor possa encher os nossos corações de fé, de perseverança e de esperança. Que nós possamos ser como essa viúva foi, persistente nas nossas orações. Que o Senhor possa ouvir cada oração, cada súplica que nós te pedimos, Pai. Senhor meu Deus, nós cremos que Tu és um juiz fiel. Nós cremos que Tu és fiel para completar a obra em nossa vida. Senhor, mantenha-nos de pé, fortaleça a nossa fé, nos sustenta, Pai. Ouve cada oração, Senhor, que nós nos faz.
Senhor, tem de misericórdia sobre a nossa vida. Nós sabemos que Tu vai nos ouvir, não porque o Senhor está cansado de ouvir as nossas orações, mas porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel e porque nós somos os Seus filhos, porque o Senhor nos ama. E o Senhor escuta cada oração nossa, feita com todo o nosso coração. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perseverança, a nossa esperança em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos ter persistência em nome de Jesus. Amém?